Vou falar agora sobre a cassação dos mandatos do governador Belivaldo Chagas, do PSD, e da vice Eliane Aquino, do PT. A decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral foi de 6 votos a 1. A acusação, de acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, é por abuso de poder político e econômico durante as eleições. Para o Ministério Público Eleitoral, o governador do estado, Belivaldo Chagas, cometeu abuso de poder político ao fazer entrega de benefícios a agricultores durante o período de entre-safra, fazer publicações exaltando o seu trabalho na página oficial do governo e ainda ter realizado vários eventos para assinatura de ordens de serviço. A ação foi justamente por isso, por conta da quantidade excessiva, inusual e exorbitante de assinaturas de ordem de serviço por mais da metade dos municípios sergipanos para obras de pequeno porte, quase todas eram pavimentações de ruas pequenas em diversos municípios. Essas não eram inaugurações de obra, eram simples ordens de serviço que, em regra, são dadas dentro da secretaria que fez a licitação. Ele praticou um abuso de poder político, que na medida que ele estava precisando se mostrar ao povo sergipano que ele era o melhor para gerir o Estado, ele feriu o princípio básico da legislação eleitoral, que é de igualdade de oportunidade entre candidatos, e essas ordens de serviços, o que ficou constatado é que muitas delas sequer a licitação estava concluída. A defesa argumentou que todas as ações apontadas no processo foram feitas antes do período eleitoral e que eram necessárias ao exercício da função pública, não caracterizando desta forma o uso político da máquina. A argumentação não convenceu. 5 dos 6 membros do Pleno acompanharam o voto do relator, que decidiu pela cassação da chapa. Apenas o juiz Marcos Garapa entendeu que o governador agiu dentro dos padrões para o cargo. O presidente do Pleno, desembargador José dos Anjos, deu o último voto acompanhando o relator. Por 6 votos a 1, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aprovou a cassação da chapa, o que provoca a perda do mandato do atual governador Belivaldo Chagas e da vice-governadora Eliane Aquino. Para Belivaldo, ainda foi aplicada a pena de inelegibilidade por 8 anos. A defesa não entende isso, era coisa necessária, tinha obras do Proinvest que tinha a necessidade de se fazer naquele ano, porque a última parcela estava prevista para receber em janeiro deste ano e o Estado tinha que cumprir 100% do cronograma e prestar conta, por isso que teve essa necessidade de desenvolver essas obras, porque senão teria que devolver os valores do programa. Mas a necessidade ou não dele ter ido ao interior, isso aí é uma questão de análise. O tribunal achou que ele deveria, o relator disse que ele teria a opção de ir ou não ir, não era necessário, mas é uma coisa que todos os governantes fazem. Então, eu não acho, mantenho a posição da defesa de que não houve abuso de poder econômico nem político e nós vamos tentar reverter isso em Brasília. Mesmo com a decisão desfavorável ao governador do estado, Belivaldo Chagas, e a vice-governadora Eliane Aquino, os dois permanecem no cargo, até que o Tribunal Superior Eleitoral dê um parecer quanto ao recurso da defesa. Eles permanecem no cargo agora, o que já está valendo é a inegibilidade dele, né? Em relação à vice-governadora, como ela não teve participação nos atos, mas é necessário cassar a chapa, que ela foi indiretamente beneficiada, não foi pedido a pena de inegibilidade. A pena da inegibilidade foi apenas para o Belivaldo Chagas, porque os atos abusivos foram somente por ele praticados. A perda efetiva do cargo só acontece quando? Só com a confirmação do TSE. Em nota, o governador Belivaldo Chagas disse que respeita a decisão do TRE, mas que vai recorrer, pois entende que não cometeu nenhum ato que justifique essa decisão.